Olá, colegas do MPU, PJU, né? Estamos aqui, Mara Weber e Alisson, os plantonistas da semana, né? Foi uma semana relativamente calma, mas com atividades bem importantes, né? E eu queria dar um destaque para a questão da pesquisa de saúde, né? A gente teve o lançamento no dia 22, mas realmente o boom foi essa semana. A gente está num ritmo muito bom, mas precisa ainda ter um maior número de respondentes, né? Nós temos sim aí 20 sindicatos já da base da FENAJUF que indicaram representantes, estão trabalhando a divulgação no grupo que a gente formou com esses sindicatos, né? Já temos sindicatos aí, Sintrajus e Cisejuf, patrocinando a pesquisa, estão esperando os demais também colaborar na medida do possível, né? Lembrando que ela vai ser feita está disponível para todas as entidades filiadas à FENAJUF, independente de patrocínio, mas é importante que quem possa ajudar, né, quem possa colaborar no patrocínio, faça. É fácil de responder, né? Leva uns 15 minutinhos, temos toda a garantia de sigilo, responde direto no link, né, www.pesquisajudiciário.net, responde direto no link e vai para o banco de dados da UNB. Nós já passamos de mais de 1.200 respostas, né, questionários respondidos, mas a gente precisa melhorar. Nossa meta aí seria o ideal chegar em 3.000 respondentes, gente. Nós temos até o fim do mês para alcançar isso. Então a gente pede um esforço das entidades e dos nossos colegas de base para divulgar a pesquisa em grupos de WhatsApp, no Facebook, no seu local de trabalho. É um trabalho, né, feito em rede e em colaboração com os dirigentes, os sindicatos, né, e a nossa base. E aí essa semana também, segunda e terça, aconteceu aqui em Brasília o coletivo jurídico, né, o Colejur, nosso tradicional encontro de assessorias jurídicas aí dos sindicatos de base, né, junto com a nossa assessoria nacional. Foram tratados uma série de pontos, né, entre eles a questões aí das ações mais trabalhadas, quintos, 13%, nossa situação atual dentro da conjuntura e com o governo eleito, né, que foi praticamente unânime lá, da necessidade de maior organização, de cuidar das nossas entidades aí com os registros sindicais, com a questão legal, porque tende a ter maior ataque às nossas organizações. E também a questão de ações que aí há muito tempo a gente vem batalhando, como GASA e para a aposentadoria dos agentes de segurança, que é um pleito justo, né, mas ainda bastante longe de se tornar realidade. Aliás, temos tido revés, né, e a questão também das finanças, né, que são importantes aí, a gente começar a se qualificar na capacitação de discutir o orçamento público e de discutir o orçamento judiciário. O Alisson depois vai esmiuçar um pouquinho, né, mas isso também casou um pouco lá com o coletivo jurídico que a gente teve essa semana do Fórum dos Federais, do FONASEF, né, tivemos reunião com os dirigentes e as assessorias jurídicas, e também a necessidade aí da gente ter uma organicidade melhor, né, entre as assessorias, tanto para proteger as nossas demandas, né, fazer a defesa dos nossos direitos e as reivindicações dos nossos direitos, né, alargar as nossas buscas por conquista, mas também de estar fazendo uma rede de proteção aí aos movimentos sociais que tendem a ter um período bastante difícil aí com o novo governo eleito. Bom, tratando um pouco do Colejur, eu queria até chamar a atenção para um momento no debate que eu considerei muito rico, que foi justamente a discussão acerca do registro sindical. Sim. Inclusive porque a gente tem esse trabalho na FENAJUF, né, para buscar e fechar essa questão do registro. Então, foram tratadas muitas questões ali da formalidade, de uma nova portaria que surgiu do Ministério do Trabalho, regulando o assunto, e com as entidades sindicais, com os advogados, houve muita participação, superou a expectativa daquilo que a gente imaginava que ia ser esse painel ali. E
E é interessante, a gente quer inclusive estar colocando aí no site, na área restrita, para que você possa assistir a gravação e esse momento também que foi tratado. E um outro ponto também muito interessante e importante para a categoria, especialmente nesse momento, é a questão da formação, que a gente tem sentido uma necessidade disso na área de orçamento, que participou do evento, né, o Washington, economista lá do Sintraju de São Paulo, e ele ressaltou a necessidade da categoria estar atento, da categoria estar participando, né, das coordenações estarem preparadas, as coordenações sindicais, para acompanhar esse trabalho, esse movimento orçamentário na administração, na cúpula, especialmente de onde tudo vem descentralizado, para que o servidor exija transparência, possa acompanhar o que ocorre e defender também os seus direitos, né, e participar nesse processo. Então a gente tem analisado, já pensado também em nível pela FENAJUF, em trabalhar algo mais nesse sentido, né, inclusive tem sentido a necessidade de trabalhar uma formação, um evento, algo mais que a gente possa estar crescendo nesse aspecto, nesse campo, que hoje está sendo muito exigido e está sendo muito importante para que a gente possa, inclusive, formular nossas demandas de plano de cargos e salários, entre diversas outras demandas pontuais, que nós precisamos ter conhecimento, ter alguma preparação, não em nível de auditoria, mas minimamente para fazer a análise política das peças orçamentárias, do movimento que está sendo ali, da dinâmica administrativa desse processo. E de onde a gente pode puxar recurso para as exatamente no momento em que se diz que não há recursos, que há dificuldade, que temos aí uma emenda 95 ainda em vigor e que se diz que tudo será resolvido dentro do judiciário. Então, dentro do judiciário, nós precisamos também ter conhecimento, nos preparar melhor e saber como nós vamos trabalhar, dialogar isso com a administração e com os poderes da nossa República para garantia desses direitos. Outro assunto interessante do nosso coletivo, e que também foi tratado no coletivo do FONASEF, foi a questão da terceirização, né? Que a partir da terceirização irrestrita, aprovada, depois a reforma trabalhista e mais a emenda constitucional 95, né? A não reposição de servidores e servidoras nos nossos locais de trabalho, casado com as várias indicações aí de aumento de terceirização, tanto no executivo, já bem forte, terceirização e requisição. E requisição, exatamente, trabalho voluntário, toda essa questão aí que agrava a situação nos nossos locais de trabalho, né? Isso foi um debate bem rico também, e a necessidade da gente estar se preparando politicamente, juridicamente para fazer esse combate. E aí lá no FONASEF desdobrou, não só com esse assunto, mas a questão da nossa maior necessidade de organicidade, de compartilhamento de conhecimento entre as assessorias jurídicas, enfrentamento da terceirização, o encolhimento aí dos quadros, das condições de trabalho e da própria extinção de órgãos, né? Que a Justiça do Trabalho nossa está correndo risco, a Justiça Eleitoral também, o anúncio aí da extinção do MTE, que é uma coisa grave, a FENAJUF está buscando se posicionar também em relação a isso, né? A gente tem um seminário do Fórum dos Federais ainda esse ano, em dezembro, para tratar disso, né? Foi um encaminhamento que foi tirado lá no coletivo jurídico do FONASEF. Nessa semana também nós tivemos aí, um tanto quanto de surpresa, diligenciar, inclusive, no Senado Federal, porque surgiu a notícia que o presidente do Senado, iria colocar em votação o aumento dos membros da magistratura, dos ministros do Supremo e dos mais membros da magistratura, dos 16%, aproveitando um projeto que iniciou em 2016, que já havia sido votado na Câmara, para que então fosse tão somente votado no Senado e já estaria aprovado e seria encaminhado à sanção. Então, nós estivemos lá no Senado da República e conversando com a assessoria, com os senadores, nos foi passado que, de fato, havia chances de ser votado, que ele tinha intenção, mas muitos imaginavam que essa votação, como
foi muito repentina a colocação desse projeto em pauta. Imaginava-se que ele alongaria a semana, que demoraria mais um período, que haveriam mais discussões, que poderia até ser votado mais próximo do final do ano, do final da legislatura. Mas isso não ocorreu, porque na verdade já se tinha conhecimento de uma movimentação do próprio ministro-presidente do Supremo, né, com diligências, junto inclusive aos membros, muito diálogo, muita conversação, então já havia uma articulação. E quando o presidente do Senado fez essa ação de colocar o projeto em pauta, ele já tinha uma consciência considerável dos votos que já existiam. São 81 senadores, foram 44 votos favoráveis. Então já se percebe que ele o fez com convicção de algo que já estava articulado e que bastava colocar ali, inclusive com velocidade, para que não houvesse muito tempo, tanto para a reação da oposição, para a articulação, ou maior debate, ou inclusive, especialmente também maior desgaste em relação à matéria, já que muitas vezes, inclusive a grande mídia, entra cobrando a questão, batendo em cima, né, reclamando, pelo momento que o país vive. Então, na verdade, nós estivemos ali presentes, acompanhando, mas pouco se pôde fazer para debater a questão mais a fundo e discutir com os parlamentares, que também é algo que já veio muito articulado e pegou, inclusive, muitos ali mesmo, no Senado, de surpresa. E vários senadores que não estavam na casa, né? Sim. Que já tinham outras justificativas e tal, também foi aproveitado um momento, né? Assim, não foi uma maioria folgada, mas eles, acredito, tinham os votos contados ali, inclusive, né? é pouco comum acontecer em projetos dessa natureza, de reposição salarial, de aumento, de reajuste, que é uma questão até constitucional, em database, de você ter muita oposição ou muitos parlamentares votando em contrário, especialmente no Senado. Então, onde eu me recordo, em 2014 mesmo, foi 1 ou 2 senadores que votaram contra. Então, não é normal, embora tenha sido aprovado, não é normal você ter um número expressivo, como foram 16 senadores votando contrário, né? Alguns ausentes e uma abstenção. E assim, né, gente, na verdade, não se é contra a reposição de inflação para nenhuma categoria, mas a conjuntura, no contexto que foi aprovado esse reajuste, ele é uma afronta a toda a classe trabalhadora e ao serviço público, né? Que os colegas do Executivo, por exemplo, estão sem reposição de inflação há 2 anos. E aí tu repõe, garante reajuste para quem ganha os maiores salários do Brasil. Isso não é moralmente aceitável, ainda mais o judiciário que passou a mão por cima na aprovação e no questionamento lá no STF da emenda constitucional 95, dizendo que o país precisava de sacrifício, né? Parece que o sacrifício é só para quem ganha menos e não é para quem ganha mais, né? E na mesma semana ainda, o Senado aprovou a retirada de recursos do Fundo para a Educação. E isso é muito grave, gente. Quer dizer, tem dinheiro para dar reajuste para a magistratura, e a Globo, de novo, né, veio com a manchete maldosa, mentirosa, de que era o reajuste para os servidores, né? A gente está buscando reparação, inclusive, dessa manchete. Os demais meios aí que a gente acompanhou colocaram corretamente o reajuste para ministros, né, do STF, que é o balizador do restante do judiciário, para o MPU. Como a gente ressalta, nós não somos contrários à questão da reposição, das perdas inflacionárias, mas aquela velha reivindicação e aquilo que a gente sempre procura conversar, inclusive com a Suprema Corte, no sentido de que possa ser dado o tratamento institucional em conjunto das demandas, das situações que existem, inclusive em termos de reposição, que possa ser dado um tratamento e caminhe em conjunto os projetos, a pauta, inclusive na questão da reposição salarial. A gente tem sempre buscado espaços de negociação e buscado que se faça uma política conjunta, igualitária, paritária. A gente sabe que cada cargo tem o seu nível remuneratório, a sua exigência, isso aí é natural, inclusive é constitucional,
mas que possa ser dado um mesmo tratamento, a mesma política dentro da instituição para evitar disparidades, né? E que a gente, no caso dos servidores do Judiciário e do MPU, não temos um espaço de composição formal para negociação, então que a gente possa construir isso de forma harmônica sempre com o Supremo, é o que a gente sempre busca. O auxílio moradia é imoral e a legalização dele não o torna mais moral, né? Então é essa questão que está colocada. E só assim, eu queria finalizar e chamar a atenção da categoria para um fenômeno que aconteceu. Nós estamos acompanhando há várias semanas, meses a fio aí, os quintos lá no STF. E essa semana ele estava em pauta na quarta e na quinta ele saiu de pauta. Então acho que a gente tem que ficar alerta, porque quando ele voltar, ele pode voltar para valer e nós não sabemos para que lado isso vai dar. É a coincidência ou não. É uma situação que não acontecia. Os servidores estão há muito tempo, né, insistentemente, com dedicação ali, acompanhando a situação dos quintos, que estão na pauta há bastante tempo, e de repente ele sai da pauta. Vem uma notícia bem recente. Na semana do reajuste da magistratura. Na semana do reajuste. Então é algo que chama atenção e ao qual nós devemos estar atentos. Tratando também da questão que está aí correndo a situação da nossa nova sede, possibilidade de uma outra sede para a FENAJUF, né? É um outro assunto que nós tivemos que tratar aqui, teve inclusive pendente formar uma comissão para esse assunto. Foi aventada a situação do Clube do Servidor, nós diligenciamos lá no local, mas constatamos que, inclusive, já esteve a cargo do SINDIS-DF, o local lá, que seria muito difícil, a princípio inviável para a FENAJUF, teria que ser algo mais ou menos nos moldes da sede que a gente tem hoje, mas com acessibilidade, de repente num local um pouco maior e com uma condição de custos um pouco inferior, né? Que fosse um pouco mais eficiente, um melhor custo-benefício. Então esses trabalhos devem continuar, a gente continua conversando aí, procurando opções, a comissão também vai continuar esse trabalho, né, a diretoria, para a gente encontrar uma situação realmente que seja interessante, que nós sabemos que é uma reivindicação que tem surgido de tempos em tempos aí, os servidores cobram um espaço um pouco melhor, com acessibilidade, com condições para que os servidores venham participar e venham estar aí na FENAJUF e nos eventos em Brasília. Bom, colegas, sobre a situação do CONGREJUF, que está se aproximando, já no final de abril, aí, 27 de abril a 1º de maio, temos a informar que a comissão organizadora, uma parte dela já viajou para a região de Campinas para verificar o local, as condições, qual seria o mais adequado, né? Está voltando da diligência no final dessa semana, e já saiu a convocatória do evento, já foi divulgada, e a comissão quer se reunir o quanto antes para já definir os detalhes, a programação do evento, para que a gente possa divulgar logo em breve um boletim com o fechamento de toda essa situação, a programação do CONGREJUF, para que todos possam se organizar dentro dos prazos, apresentar suas teses. Então, vamos trabalhar aí e tem um boletim ainda a ser divulgado, nós queremos o quanto antes concluir esse trabalho. E dentro dessa discussão, trabalhar o banco de jurisprudência das deliberações da FENAJUF e dos congressos, para que isso possa ser incluído ali também, bem como a contratação, a implementação de um sistema de modernização administrativa e do próprio site da FENAJUF, onde inclusive possam ser propostas as teses por meio da plataforma do site. E basicamente é isso. Melhorar a transparência, né, e também ajudar a visualização do que foi deliberado nas nossas instâncias. Era isso, gente, agradecemos, foi uma semana produtiva, né, e não esqueçam de responder a pesquisa na página da FENAJUF ou do seu sindicato de base.